aleluia por isso. E gente, então como eu estava falando, Poema é uma igreja que às vezes atrai esses tipos de pessoas, que vão e não se enquadrou dentro de um sistema religioso, não se enquadrou, e eu não estou falando bem do meu e denunciando ou menosprezando o outro, amém? Eu sei e respeito o que cada igreja carrega, o que cada pastor dessa cidade carrega. Estou falando dessa cidade porque eu estou aqui como pastor. Então assim, eu compreendo, mas eu quero hoje só falar da nossa cultura, daquilo que a gente crê e daquilo que a gente quer viver como família espiritual, amém? Então, mas Poema é assim, nós temos essa característica de atrair pessoas assim, cara, que fala, cara, é muita religião, é muita santidade ali, tem que pagar o preço para fazer, para Jesus responder a nossa oração, eu tenho que ser santo, eu sou santo, aí a gente não cabe, sabe, põe aquele degrau de escada de sucesso, e agora eu vou ser líder, porque eu já fiz o curso tal, e o cara está lá com o coração todo arrebentado, cheio de pecado, só que ele está dentro do escalão, ele está dentro da cultura da igreja. A gente não é esse tipo, cara. A gente tem uma linha teológica, uma visão que Deus nos deu, e está na Bíblia. Então, para a gente começar a falar aqui, abre sua Bíblia comigo em Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Faz uns 4 cultos para trás eu ministrei sobre fé, eu compartilhei desse versículo aqui também. Mas eu não quero explorar o que eu já explorei, eu só quero falar, cara, que todos nós somos salvos por meio do sacrifício de Jesus. Somos, sabe, apenas cremos em Jesus, e é isso que está falando. Então não é pelas obras que eu faço, que eu sou salvo, perdão. Não é pelas obras que eu faço que aí Jesus vai me salvar. Você tem tirado notas boas na faculdade, então você vai passar de ano e você vai ser salvo. Não é por isso, cara. Nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então ninguém adquiriu a salvação por se santificar. Olha que louco. Ninguém adquire salvação por ser santificado. Nós adquirimos e somos salvos pela obra de Cristo. É nisso que como igreja nós cremos, cara. Amém? Agora a santidade vem por meio da minha salvação. Eu não me santifico para ser salvo. Eu sou salvo e por isso agora eu me santifico, amém? É assim que a gente pensa, cara. Senão a gente vai se tornar um religioso. Senão o Jeff e a Ellen não poderiam tocar aqui em cima. Senão o Vi não poderia estar aqui hoje. Senão o Dezão não poderia estar aqui falando para vocês hoje. Mas é por mim, cara, sou salvo, agora eu vou responder isso. Aleluia. E aí entra o 9, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aleluia, cara. É forte isso aqui, é forte. Gente, Efésios 2:10 dá o nome de Poema. Esse trecho, nas primeiras palavras de Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, significa, em outras versões fala, somos obras-primas de Deus, em outras versões fala, somos feituras de Deus, ou seja, somos, e no hebraico se diz, somos poemas de Deus. Então somos algo feito por Deus, a imagem e semelhança, realizadas em Cristo Jesus. E isso, nós já entendemos que isso para nós já é uma loucura. Isso já é para nós, cara, a especialidade da casa do Senhor. Você e eu somos a principal coisa de Deus aqui. Não que o mundo gire em nosso redor, amém? Não estou falando que isso é a última bolacha, não. Mas entenda que Deus nos valoriza e por isso eu me sinto especial. Amém? Quantos estão me entendendo aqui?
Aleluia. Então, esse criação, obra-prima, feitura, significa poema de Deus. Agora, se somos poema, e não quer dizer que isso está determinado. Nós somos a criação de Deus, aquelas pessoas que deveríamos estar refletindo a imagem e semelhança do nosso Criador. Agora, por a Bíblia mencionar isso, não quer dizer que isso já está determinado, porque ainda tem gente que não foi tocada, tem gente ainda que não foi transformada, tem gente ainda que pratica algum tipo de pecado no nosso meio, não foi liberto. Mas o que a Bíblia fala é que nós somos criação de Deus, obra-prima de Deus em potencial. E o que vai depender? Vai depender da nossa resposta, querido. Vai depender do quanto a gente crê nas palavras de Deus. Então por isso que ele fala, cara, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, ser salvo. Mas agora, para ser transformado, eu preciso crer que Deus já liberou a minha nova porção, a minha nova imagem, o meu novo eu nele, amém? Amém, igreja? Fala amém então, meu querido. Aleluia, eu estou tão empolgado, cara. Mas assim, a gente vai viver um nível de igreja muito simples, poderoso e profundo, cara. Vocês vão ver que coisa linda. Então nós não acreditamos que Deus fez ou vai fazer todas as coisas e vai nos forçar a viver tudo isso. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Agora, as obras já estão prontas, olha o que fala lá. Somos poemas de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Aleluia. Então acreditamos que Deus falou, Deus preparou essas boas obras, e agora nós precisamos responder a isso. Qual é a boa obra que Deus preparou para eu viver? Qual é a prosperidade que eu preciso acessar, alcançar? O que eu preciso fazer para responder? E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Hoje, no Brasil, tem igrejas a gosto do cliente. Fala assim, é verdade. Gente, fala comigo. É verdade, cara. Porque, vem aqui, parede preta, teto preto. Não vou entrar nessa não, não quero. Entra aqui, o pastor usa óculos, não quero. Entra aqui, o pastor não dá a paz do Senhor, não quero. Essa aqui não tem ar-condicionado, não quero. Essa não tem telão de LED, não quero. Essa aqui não canta as músicas que eu sei. Essa aqui não me deixa entrar no louvor. Essa aqui manda eu vir e não faz nada. Essa aqui, cara, e aí a pessoa vai pulando. E a obra-prima? E a feitura de Deus? Quando que a gente vai se tornar? A gente vai se tornar quando a gente saber e parar numa igreja e passar pelo processo. Eu tenho falado aqui, eu falava muito isso no hotel, que essa aqui não pode ser mais uma igreja na sua vida, mas tem que ser a igreja da sua vida, cara. E eu não estou vendendo meu peixe não, querido, porque sabe uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu no nosso meio? Num GC, na casa do Diego da Cássia, um irmão lá, que estava lá apagado por anos, frio por anos. Aí teve um momento de louvor lá na casa deles lá, que não é sempre assim, não é normal ter sempre o louvor. E cara, de repente o Espírito Santo caiu lá, o irmão disparou, orar em língua. Sabe o que o irmão fez? Dezão, não é o meu lugar aqui na Poema, cara, eu preciso voltar para uma outra igreja. Então eu não estou vendendo meu peixe, cara. Eu só estou falando para você sair daqui, se não é esse lugar, mas aceite os processos de Deus, porque senão a gente nunca vira uma obra-prima. A gente sempre fica procurando uma igreja, e deixa eu falar para você, não tem igreja perfeita. E se você se acha perfeito, querido, saia do nosso meio. E eu falo isso com tanto amor e carinho. Sabe por quê? Porque nós vamos estragar você, cara. Mas eu sei que não tem ninguém perfeito, cara. Perfeito é o céu. Olha, uma das perfeições do céu, não vai ter EDP, não vai ter Eletropaulo. A Shekinah de Deus, cara, vai iluminar, velho.
aquilo que a gente gasta 8 a 12 horas do nosso dia correndo atrás, para no final de 30 dias ter o nosso salarinho, 22 dias, né? Alguns dias, alguns meses, 24. Nós vamos andar sobre o ouro, querido. Isso é perfeição, cara. Então não adianta, amém? Então nós somos obra-prima. Queremos viver o processo, queremos viver a caminhada, a jornada, com destino profético, com unção, com alegria, cuidando uns dos outros. Cara, no ano passado, em julho do ano passado, a gente ia voltar de férias, a gente parou o GC. Pessoas ficaram tristes, outras desanimadas, outras ficaram felizes. Mas agora, cara, não, agora parece que o negócio está meio conectado, estão todo mundo junto, e nós vamos viver na manha, na leveza, aleluia. Então não aborte os processos de Deus. Se você está vindo de outro ministério, vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos se conhecer, mas vamos avançar em Jesus, vamos caminhar em verdade, amor e graça, amém? Aleluia. Então Deus normalmente vai responder respostas. Escreve aí, porque as obras já estão feitas. Então nós precisamos responder essas obras. E a hora que a gente responder, Ele vai nos responder ainda mais. Aleluia. Então como que eu posso ser, Dezão? Feitura de Deus. Eu sou fruto de um divórcio, eu sou fruto de um adultério, sou fruto de um estupro, ou nada dá certo na minha vida, sou um cara mal acabado, sou um cara que já passei por 4 igrejas, pastores tementes a Deus já me discipularam. Querido, eu nunca escutei que Jesus desistiu de alguém, cara. Eu nunca li isso na Bíblia. Enquanto tem fôlego, a Bíblia diz: louve ao Senhor, cara. E você parou aqui. Cara, a gente quer matar leão em alguns irmãos, põe eles para dormir, né, Yuri? Aliás, está tendo jiu-jitsu aqui, viu, querido? Venha sábado 10 horas da manhã, porque eu vou lutar com você. Jacó lutou com Deus, mano. Mas aqui em Poema Caçapava os membros lutam com o pastor. Dá vontade de pôr alguns irmãos para dormir, cara, e eles dormem assim, e a gente vai levar eles salvos. No matar-leão, na briga, na porrada, mas vai salvo. Então, Dezão, cara, como você é um fruto, uma obra-prima de Deus, não consigo acertar, faço tudo errado. Já quiseram até me abortar, minha mãe, meu pai. Cara, se você está aqui e você passou por um desses processos, você era para ter sido morto, cara, você já é um milagre. Deus já poupou a sua vida. Deus fala desde o ventre da minha mãe, a gente acabou de cantar isso. Ele nos separou, Ele já conta com a gente. Então, querido, nós já vencemos um turbilhão de coisas e não dependeu da gente, agora a gente está aqui. Então vamos caminhar junto, vamos chorar junto, vamos se alegrar junto, aleluia. Então nós fomos criados nele antes da fundação do mundo, cara. E o chamado é para ser servo, filho e amigo. Estou dando uma acelerada aqui, porque entrar em outras coisas. Então não tem essa, eu não sou uma, você é sim, porque é o poder de Deus que vai operar sobre a sua vida, é o Espírito Santo de Deus que vai trazer a transformação e a graça que nós precisamos, cara, aleluia. Então o seu trabalho é só permanecer, e o do Senhor Jesus é permanecer e crer, e o do Senhor Jesus é só falar para você: eu já fiz, caminha, está pago, está consumado, existe uma nova porção, aleluia, aleluia. Então aqui, como Poema, nós cremos que nós somos servos, de servos nós passamos de amigo, e de amigo para filho de Deus, cara. O servo, quando nós chegamos aqui, eu não estou falando mal, é só
bases para a gente, você ter uma noção de exemplo. Quando a gente chegou e começou a fazer o GC, na cidade de Caçapava, veio um monte de crente de outras igrejas. Pastor, que acho que já não estavam mais em suas igrejas. Pastor, eu sei fazer isso. Pastor, eu sei cantar. Pastor, eu sei pregar. Eu sei lavar a igreja, eu sei limpar. E eu sei que esses corações de servos chegam, cara, absurdamente querendo servir. É um servo nato. Mas se a gente ficar parado só na condição de servo, a gente trata a igreja como uma empresa. E o dia que o pastor não agradece você sai da igreja. Sabe por quê? Porque a gente é só servo. A gente não virou amigo, a gente não se tornou amigo de Deus, cara. Lá na sua empresa você tem hora para chegar, hora para fazer. Aqui não, aqui você tem temor de Deus. Aqui você tem porção de Deus, cara, para fazer. Mas se a gente não transicionar, sair de servo para amigo, você está tratando talvez as coisas de Deus como uma empresa, cara. E está errado. Não é que está errado, está perigoso. Porque um dia que o irmão, você veio e limpou a igreja, o irmão entrou com o pé cheio de cocô de cachorro aqui e não limpou, e olha e faz assim, tem quem limpe. Isso não deveria acontecer na igreja cristã ou na igreja evangélica genuína. Todos nós somos servos, mas alguém está olhando e falando, cara, tem quem limpe. E aí o servo, que é só servo, pega mal. O que ele está pensando que ele é? E não sei o que. A igreja é minha. Tem gente que senta sempre no mesmo lugar. Lá, sentou no meu lugar. Como que pode aquilo? Parece que é uma possessão. Então a gente precisa sair da servidão e virar amigo. E o que o amigo faz, Dezão? O amigo começa a querer conhecer o coração de Deus. O que Deus pensa, o que Deus faz, como faz, por que faz. Sabe, o que Deus, eu entendo que em Jesus está a minha provisão. Eu faço as coisas não só para a igreja, para as pessoas, mas para o nosso Deus, que me tocou. Então quando você é amigo, você começa a caminhar em gratidão, servir em gratidão. Aleluia, amém? E quando você é filho, cara, filho, quando é filho, você sabe que está consumado, velho. E aí recai sobre nós, todos nós que somos filhos de Deus, há uma herança celestial, cara. Há uma herança sobre nós, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, cara. Isso é maravilhoso. Agora você não vai mais dialogar com Deus. Deus, eu sirvo há tanto tempo. Deus olha para você, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, cara. É diferente, é mais alto, é mais profundo, cara. E ali homens que te xingam, que te abalam, ali, cara, você fala, eu sou filho, papai vai cuidar de tudo. Papai vai cuidar de tudo. Aleluia, cara. Meu Deus, cara, se eu fosse você, eu aplaudia Jesus agora, velho. Aleluia. Mas falando um pouquinho mais servo, a gente vira rápido. É a coisa que a gente consegue servir e ninguém vê o nosso pecado. E pela servidão as pessoas falam bem da gente. E graças a Deus a gente não é uma igreja só de servo. A gente não é uma igreja que tem meta para cumprir. A gente não é uma, sabe, o presbitério não fica lá, Dezão, você tem que bater meta, que o financeiro tem que aumentar. Dezão, tem tantos membros em Caçapava, cara, já faz 3 anos, você precisa aumentar. Sabe por quê? Porque Poema não foi criada, cara, para dar resultado. Nós entendemos de Deus que Poema, a nossa visão, não é encher cadeira, não é bater meta, não é ficar ganhando para Jesus. Cara, em todo lugar que a gente passa, a gente está falando de Jesus. Vai encher o combustível lá no carro, cara, fala para o frentista, lança uma oferta no cara. Cara, isso é o nosso estilo de ser. Vai tomar um café, semeia na vida do outro, paga a conta do outro. Cara, isso é uma cultura de reino de Deus. E graças a Deus a gente não tem meta para bater, porque apoiemos essa visão que Deus deu para a gente, cara.
É para a gente ser filho de Deus, andando leve, sabe, fazendo o que tem que ser feito, o que a Bíblia fala para a gente fazer. Então eu não estou com pressa de ser a melhor igreja, de encher as pessoas, de pessoas aqui, e as contas lá. Cara, se a conta estiver abaixo da igreja, eu vou chegar, a Bíblia fala, comunicar aos santos as vossas necessidades. Eu vou chegar, irmãos, vamos orar, cara, porque nós temos que pagar as contas aqui. Não dá, mas graças a Deus, estamos bem, estamos indo. Podemos melhorar, podemos viver coisas extraordinárias aqui. Mas ser Poema é andar leve. Poema foi feita para as pessoas que não gostavam de crente, não gostavam de igreja, pessoas religiosas. Então a gente só queria entrar num lugar, num galpão como esse e chapar. Ontem uma noite maravilhosa lá com alguns irmãos dessa igreja aqui, eu pude compartilhar um pouco, sabe, de como a gente começou. A gente, cara, eu só andava com a Biblinha assim, ó, eu, meu irmão e toda a tropa, o Timido que pregou aqui na semana passada. A gente não pensava em ser pastor, a gente não pensava em liderar GC, a gente não pensava em ganhar, vamos construir um templo. Cara, o Leandro pregava, a gente só queria Jesus e o Espírito Santo. E é isso nessa noite que eu estou falando para vocês, querido. Nós somos uma igreja que desejamos somente Jesus, cara. Você nunca vai ver, pelo menos eu e a minha esposa nessa casa, falando, gente, nós temos que encher isso aqui. É claro que o evangelismo faz parte do nosso papel, mas nós geralmente nunca vimos o Leandro parar a igreja e falar assim, ó, sábado à tarde vamos varrer um bairro ali agora, bater nas casas. É válido isso, eu acho bonito e eu acho da hora de quem faz isso, mas não é pra gente. E quem quiser fazer no nosso meio, vai. Mas não condene se eu chegar e falar, cara, eu não vou. O mal da igreja religiosa, da igreja evangélica, desgracenta, que acha que todo mundo tem que viver aquilo que deu para eles. É horrível conversar com pessoas assim, cara. E o pior, quando você sai de uma conversa dessa, você sai sentindo mal. Parece que você não fez nada, não faz nada na sua vida. Cara, eu passo no simpatia ali, eu lanço uma palavra, é um bom dia, uma boa noite, você está feliz, como é que você está? É semeando, toma um chocolate e uma palavra de Deus, cara. E eu sei que muitos dos irmãos aqui é assim também. E é assim, é dia a dia, sei lá, é flow, é lifestyle, cara. Não, vamos parar. Nunca falou de Jesus, nunca pregou para o marido, para a esposa, mas a igreja vai sair um dia e vamos falar de Jesus. Não estou condenando, mas tem algumas coisas que a gente não entende. Dia das Mães, nunca falou, nunca fez manda-flor. É outra coisa, cara. Então tem umas coisas que contradiz. E a gente é muito leve, cara. A gente é muito leve. Não precisa ter café preto toda vez. É bolacha com água com sal, não tem também. É só de estar junto. Que coisa maravilhosa o meu final de semana. Eu tive 2 dias com alguns irmãos aqui e a gente se perdeu no horário. 1h da manhã, a gente falando de Jesus, falando das nossas vidas, falando das nossas tretas, dá risada, ri, chora e passa por todas as estações. Aleluia, você está me entendendo, querido? Então você é especial. Não para casar, não porque você é rico, você é especial, porque você é obra-prima de Deus, e chamado para ser uma obra-prima, e chamado para fazer as boas obras. Chamado não é ser pastor, é uma outra coisa que a gente entende como Poema. O meu chamado é ser pastor. Não, o seu chamado, o meu chamado é para estar com Cristo. A minha vocação talvez é um pastor, talvez é um evangelista, talvez é um mestre, talvez é um profeta. Aleluia. E aonde começa tudo isso, Dezão? Essa família espiritual, o carral de Deus. Aonde começa tudo isso? Gênesis 35:11. Abre sua Bíblia comigo. Eu gosto demais desse verso, na verdade do capítulo. Diz assim: e Deus ainda lhes disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero
e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Eu vou ler de novo. E Deus ainda lhes disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. Essa frase, procederão uma nação, uma comunidade de nações, significa serão um carral. É um povo dentro de um povo que vai adorar a Deus. Será para mim uma família espiritual. É uma comunidade. E ele fala: de você sairão reis e estarão entre os seus descendentes. Aqui começa a Deus separar agora do meio de quem? Da onde que tudo isso começa? De Jacó. Se você ler Gênesis 35, lê do 28 ao 35, você já vai entender um pouquinho da história. Mas o que Deus faz aqui? Jacó. O que significa Jacó? Mordedor de calcanhar. Aquele que trapaceia os outros. E Deus aqui fala para ele: mano, você não vai ser mais Jacó, agora você é Israel. Nossa, cara, eu não sei você. Eu estava escutando uma música com o Diegão, do Matos Nascimento. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus. Mas quando Jesus estendeu a sua mão para mim, era o Jacó, cara. O Jacó, aquele mordedor de calcanhar, aquele que fazia falcatrua por trás dos outros, aquele que mentiroso, que enganava, aquele trapaceiro, aquele cara que ninguém queria por perto. É desse cara que começou agora uma paternidade por meio de um homem. Agora ele fala: de você, cara, eu vou multiplicar, porque hoje eu estou mudando a sua vida e a sua história. Esse é o nosso Deus, cara. Você imagine um cara, velho, puxa uma pedra para dormir, tem um sonho, uma revelação, e no sonho ele enxerga o começo de uma escada e o fim, porque o meio, se Deus mostrar, ninguém topa. A Bíblia fala: não menosprezes os pequenos começos. Começou todo mundo aqui incendiado, mas de um ano para cá a gente teve que parar o GC. E a gente não tem medo, cara, de fazer. A gente não tem reputação mais, cara, de parar GC, enfim, todas as coisas. Vou ficar no mordedor aqui. Então Jacó, foi a partir dele. Jacó estava fugindo, Jacó estava errante, e ele estava lá deitado no chão, dorme numa pedra, e agora Deus pega ele e fala: eu estou mudando o seu nome. Multiplique-se, seja prolífero. De você vai sair uma comunidade, uma carral, vai sair uma família espiritual, uma família que eu vou levantar reis e sacerdotes, cara. Revelação da igreja não é um lugar, mas uma família para pertencer. É aqui que a gente tira como família espiritual. É por isso que quando alguém vai sair da igreja, ou quando alguém fala mal de alguma igreja, cara, dói, embrulha o estômago. Se não sair na revelação da palavra, se não sair debaixo da unção, se não sair debaixo daquela, sabe, de uma aliança fidedigna. Agora, tem muitas pessoas que saiu, não estou falando mal contra você, mas é pessoa que não sai resolvida, pessoa que sai, sabe, apedrejando de longe. Cara, nós somos uma família, e quem disse para você que nós vamos ser tão fofos? Quem disse? Poema é uma máquina de moer carne. Poema é vida na vida, é amor, é confronto, é provisão, é propósito, é vínculo. Não tem vínculo, é propósito, cara. Então, revelação da igreja não é um lugar, mas uma família para se pertencer. Aleluia. E dali ele fala: vai sair reis e sacerdotes.
Os sacerdotes, quem são os sacerdotes? São aqueles que ministram na vertical, são aqueles que ministram o próprio Deus. Esse é o nosso chamado, para ser ministro de Deus. Então não é pastor. E agora reis, os reis eles andam na horizontal. Mas o que a gente entende? Não tem, cara, secular. Vocês estão conseguindo entender? Está tudo num só. Se eu sou sacerdote de Deus, eu preciso governar a minha vida, governar a minha casa. Então não é só na igreja que eu sou sacerdote, não. Você é sacerdote em todo lugar. Você vai estabelecer o reino de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua escola, na sua faculdade. Os seus planos e propósitos tem que vir de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Aleluia. Vocês estão me entendendo, queridos? Glória a Deus. Então os sacerdotes ministram na vertical, reis na horizontal, que governam a terra a partir de uma visão celestial, a partir de uma palavra celestial. Se eu vou empreender, tem que ter paz, justiça e alegria, porque esse é o reino de Deus. Se eu for ser um funcionário, eu vou andar como um sacerdote, mas um rei ali, porque eu tenho que estabelecer o reino de Deus no meu trabalho. E aqui o que aprendemos até agora: vocês são especiais para Jesus, e nós somos uma família espiritual, amém? Aleluia. Agora, olha isso, cara. Se você está achando assim, cara, presta atenção nisso, que isso é a linha. Os líderes que vão liderar, as pessoas que vão, sabe, nos ministérios aqui, preste atenção agora. Cara, isso é a cultura da nossa igreja, isso é a base, isso é o fundamento, isso é aonde a gente está estruturado no espírito, mano. Então não é uma estratégia, não é uma visão. A gente não pegou o PowerPoint, escalonou e falou e desenhou tudo, não. Hoje a gente pode fazer isso porque a gente já tem, mas não foi um marketing que ensinou, não fizemos um curso de coaches por aí, não fizemos um arrasta para cima, para ter tudo isso aqui é uma visão que Deus nos deu. Então preste atenção nisso. Agora, qual é o coração que eu vivo em família espiritual? Abra comigo em Lucas 1. Lucas 1, versículo 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato, ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Lucas nunca andou com Jesus. Ele escreveu o Evangelho segundo Lucas. Lucas escreveu esse livro e examinou tudo, ordenadamente, simplesmente para quem? Para o seu grande amigo Teófilo. Meu Deus, cara. Você tem noção que Lucas não escreveu um livro para ser um best-seller? Lucas, ele não teve uma visão, isso aqui vai ser eterno, e lá em Caçapava um dia vão pregar sobre mim. Lucas só estava, sabe, com um encargo de escrever tudo e passar para o amigo dele, Teófilo, falando assim: cara, é tudo real, isso aqui que eu ouvi falar. Lucas, ele perguntou para os apóstolos. Lucas fez perguntas difíceis para Paulo e para todos os apóstolos, para Maria. Ele foi examinar as escrituras sagradas por causa de uma vida, por causa de uma pessoa, cara. Que coração que é esse desse cara Lucas, que não sabia, não andou com Jesus, não tinha visto, mas ele fala que eu investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que foram ensinadas. Eu não sei se você sabe, mas no mundo a Bíblia é o livro mais vendido da história. Não tem um livro que bateu a Bíblia em vendas. Agora,
Imagine se Lucas fizesse um podcast. Ia bombar tudo, cara. Porque esse cara resolveu, mas ele não pensou no podcast. Ele não pensou em atingir milhões. Ele só escreveu para um amigo. Esse é o coração. Se nós estivermos apaixonados por uma vida, Deus está nos concedendo um ministério. Mas, se formos apaixonados pela nossa própria vida, seremos um narcisista e Deus não está concedendo para nós um ministério. Vocês têm noção do que é isso, cara? Esse é o coração de um filho de Deus, de uma pessoa que se preocupa com uma vida. Esse é o nosso coração, esse é o coração meu e da minha esposa. Cara, uma das coisas que falou comigo profundamente, eu nunca tive a intenção de ter a melhor igreja dessa cidade, de, encher esse auditório, esse galpão, cara. Nunca vim com isso, mas sempre aquele background fica, cara, seria bom se isso acontecesse, seria legal se isso acontecesse, mas nesse Fire Refine, na pregação, essa pregação é do Leandro, cara. Apesar de várias coisas, eu já vi muitos anos ele pregar várias coisas do que ele pregou aqui, mas eu falei para ele, me manda o seu esboço, e ele nem mandou, eu tive que escutar ele pregar e ir anotando tudo. E aí eu anotei tudo e estou passando aqui para vocês, porque isso é a visão da nossa casa, isso é a visão da nossa família, cara. Isso é visão. Ah, Dezão, mas tudo que você está falando eu não vi acontecer. Calma, nós esperamos, cara, nós fizemos uma curva agora de pausa, de coisa, e agora eu também não estou prometendo para você que vai dar certo, porque eu não sei qual é a sua expectativa com a igreja. Você deve estar no Senhor orando para todas as coisas. Me perdi o que eu ia falar. Aleluia. Dá glória então, glória a Deus. Então Lucas escreveu isso aqui. Lembrei. Então lá no Fire Refine, Deus falou assim para mim, cara, ama uma vida e cuida dessa uma vida. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais bíblica, ama os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Simples assim. E a gente quer a revelação estruturada de Deus, a estratégia de Deus para o crescimento, cara, de verdade. Desculpa que o raio que o parta com tudo isso, cara. Isso não é evangelho, cara. Evangelho é eu te amo, eu te supro, eu te confronto, eu sei dos seus defeitos e a gente continua buscando a Jesus, porque a nossa história não termina hoje, a nossa história será completada na eternidade, cara, e é lá que nós seremos perfeitos. Cara, isso é poema, cara, e eu corro um grande risco aqui de me orgulhar disso, você acredita, cara? Cara, eu escutei por anos a mensagem desse cara, do Leandro Barreto. E, mano, hoje eu escutei de novo, cara. E eu falei, cara, eu preciso te honrar, velho. Porque é muito da hora, velho. É muito da hora. É muito leve. É muito louco. Então, Lucas nunca andou com Jesus. Então, cara, é isso. Voltei aqui. TDAH pega às vezes, né? Daí a gente tem que repreender ele aqui. Mas a real é isso, cara. É um cuidar do outro, para valer, de verdade. Sentindo amor, sentindo, sabe? Estamos juntos, vamos lá. Então esse é o coração. Qual é o coração da gente servir nessa casa? Qual é o coração do líder? Qual é o coração que eu vou participar de um GC? É o coração de valorizar, de, deixar ser tocado por Deus, deixar ser transformado por Deus, para compartilhar isso com os nossos amigos, cara. Nós não queremos crescer. A visão foi essa. Eu falei para o Vi antes do louvor, Vi, vai leve, mano. Falei, Vi, vai leve. Ele falou, mano, porque está acontecendo alguma coisa, eu estou acelerado. Eu falei, não, mano, só não deixa aquele peso, sabe? Ai, tem que responder, tem que fazer um louvor lindo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Arranca de nós a essência da filiação. Começamos a caminhar por performance, porque os pastores sentam na primeira fila e vão me dar feedback no final.
A real é que se a gente ergue as nossas mãos, fecha os nossos olhos e encontramos a maravilhosa presença, não é o feedback de um pastor que vai mudar. O feedback do pastor vai falar, cara, vai por aqui, vai por ali, eu acho que é melhor. Mas o que vai trazer transformação é erguer as nossas mãos, cara, o coração rendido e falar: Maranata, Jesus, eu estou aqui por causa de você, Jesus, então me toca, Jesus, porque eu careço da glória. Cara, é simples, mas nós precisamos funcionar como uma igreja, como um curral de Deus. Aleluia. Então, se nós formos apaixonados por Deus, já li isso. Olha o que Lucas escreveu, Atos 1:1, vamos lá comigo. Atos 1:1 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que havia escolhido. Cara, olha, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos também, cara. E tem gente às vezes que prefere maratonar o Netflix. Cara, lê Atos dos Apóstolos, você vai ver um negócio doido na sua vida. Você vai falar: meu Deus, cara, Atos dos Apóstolos. Agora olha os dois temas da vida de Lucas. Escreveu acerca do Filho de Deus, e agora ele escreve Atos dos Apóstolos, irmão. Você tem noção, se ele tivesse YouTube, ele ia ser o cara que ia ser o trilionário, de tanta visualização. É os dois temas do Cristo, o Filho de Deus, escrever tudo dele. Agora eu estou escrevendo tudo dos 12 que ele deixou para fazer, cara, o estrago nessa terra positivo, no sentido positivo. Vocês têm noção disso, cara? E olha o que ele fala, escrevendo para o amigo, no meu livro anterior. Então assim, por amor a uma vida, precisamos ser tocados por Deus. Precisamos ser transformados por Deus, por amor a uma vida. Marido, esposa, por amor ao seu marido, por amor ao sua esposa, por amor ao seu filho, sua filha, por amor ao seu pastor, o seu líder, por amor a Deus. Deixe-se ser tocado, deseje ser transformado, porque se a gente for transformado, Caçapava ganha, a nossa família ganha, os nossos filhos ganham, cara. Agora, se a gente não for pregar nas nações, se a gente não for pregar no México, Rodrigão, cara, nós pregamos para os nossos filhos, para as nossas esposas, cara. Isso é loucura, porque Lucas quis escrever apenas para um único homem. Se nós tivermos o coração de Lucas acerca de escrever, de ser transformado, de servir com amor uma única vida, está sendo confiado para nós um grande ministério, cara. Que loucura isso aqui, velho. Então é com esse coração agora, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O que é GC, Dezão? Cara, nós estamos voltando a funcionar, a desenvolver a nossa família espiritual através dos grupos. E o que nós vamos fazer lá? Nós vamos nos dedicar ao ensino dos apóstolos, da Bíblia. Cara, e o que mais que a gente vai fazer lá? Comunhão. Então nessa quarta-feira, leva pão de queijo, leva café, leva bolo. Leva, porque meia horinha no final vai ter comunhão. Mas antes nós vamos estar reunidos, vamos compartilhar da nossa vida. E tem gente nova que vai chegar lá, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, eu vou começar a conhecer agora. E nós vamos ser uma família espiritual que Deus deseja. É isso, cara. Então se você está decidindo por nós, cara, você está chegando na melhor hora da sua e da nossa vida, porque a gente está se encontrando, e a gente quer viver coisas extraordinárias em Jesus.
Aleluia. Então o que a gente faz? Ensino dos apóstolos, o ensino apostólico e a comunhão com os irmãos. Colossenses 3,16. Jesus. A nossa vida é Bíblia, cara. Café. Colossenses 3,16. Habite, ou seja, possua dentro de você. Possua. Eu vou transformar isso aqui, que o seu coração seja possuído, seja superabundado, ricamente. Olha o que fala Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Isso aqui é GC, cara. No GC vai ter um líder lá, vai ter uma líder. No de casais é um casal, e eles vão conduzir o GC, eles vão coordenar o GC. Mas o que a Bíblia está falando? Habite ricamente, ou seja, a gente precisa ser rico do que de Bíblia. A Bíblia não fala para a gente ser rico de outras coisas, de carro, de dinheiro. Isso é bom ter, mas se você só ter riqueza terrena, é perigoso, cara. A gente precisa ser rico na palavra de Deus, na palavra de Cristo. E aí ele fala: ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos. Aqui só eu falo, aqui só eu ensino. Mas lá no GC não, querido. Eu estou fazendo GC com uma galera aqui, com um grupo. Jesus teve os 12 dele, eu tenho os 15 meu, da Aline. Não é meu, é de Jesus. Mas nós temos que andar armado. E sabe o que foi da hora? Um dia a gente se reuniu, e eu comecei a falar, e alguém começou a perguntar e questionar alguma coisa. Eu dei uma resposta, mas eu achei ainda que não foi, sabe, aquela resposta. Daqui a pouco o Lucão ali já deu outra resposta. Eu falei: nossa, é isso? Então no GC não é só o pastor que flui, não é só o líder que flui. No GC, cara, é o irmão que toca desafinado. No GC é o irmão também que tem pergunta da Bíblia e quer perguntar uma pergunta difícil, e você não tem a oportunidade de fazer aqui, né, no meio desse salão, desse galpão. Então, cara, isso é maravilhoso. Agora a Bíblia fala: nos encha, que a gente tem que ser rico, se encher da palavra de Deus. Temos que ser rico de várias coisas, mas se formos ricos de várias, não formos da palavra de Deus, pode ser perigoso. Cara, esse versículo é a vida cotidiana de um poemeiro, cara. Os GCs estavam parados. Eu não estou vomitando, não, nem quero falar isso. Os GCs estavam parados, mas aqueles mais assíduos, aqueles que entenderam um pouco a visão da casa, não deixou de se encontrar, não deixou de orar, não deixou de confessar, não deixou de se encontrar, cara. Porque nós estávamos parados com o GC nas reuniões das casas, mas sempre online no espírito. Sempre, sabe, deixando o nosso celular exposto para a igreja toda. Alguns chamaram, outros não, ficaram estendendo a volta do GC. Mas a real é essa: nós estávamos online. E muitos de nós aqui fomos para a mesa, fomos para as comunhões, porque a gente estava sendo genuíno. O GC está parado, mas a vida cotidiana de ser filho de Deus, na reunião dos santos, na comunhão e no ensino dos apóstolos, a gente não parou, cara. Ficou agora um remanescente, mas talvez alguém precisa que a gente contrate a igreja furacão, vai. Vamos profetizar aqui, falar carreta furacão. Cara, vamos chamar aqui, aí vem um monte de gente aqui, a gente para agora, toca o louvor aí, toca uma obra-prima aí, carreta furacão. Sobe alguém em cima lá e começa a pregar e profetizar, querido. É verdade, cara, a gente está sendo chamado para fazer essa bagunça na terra, velho. Aleluia. Então esse versículo,
Colossenses 3,16 deve ser, tem que ser a nossa vida cotidiana, é o nosso estilo de vida, cara. E é assim que é o GC, e nós estamos de volta. Igreja, cara, é tudo imperfeito. Você vai ver lá pessoas agora, você vai ver pessoas se reunindo, e você vai achar que é tudo crente, bonitinho, e é tudo crente de fato mesmo, mas não é um clube, não é um clube social. Eu li numa reportagem aí esses dias para trás, que dois pastores, eles se reuniram lá no Rio de Janeiro, e eles abriram o Boteco Gospel. O que aconteceu? Bombou. Mas o que aconteceu também? Foram criticados. Por quê? Foram criticados porque os caras fizeram lá, só tinha suco, só tinha guaraná, refrigerante, e tinha as musiquinhas lá para os casais dançar, para fazer as coisas junto e tal, tá numa mesa. Cara, GC, de verdade, querido, não é um clubinho, velho. GC não é um clubinho onde ninguém fuma, ninguém fala palavrão. GC é para essas pessoas, cara. GC é para o miserável. GC é para prostituta, GC é para o catarrento, GC, cara, é para o viciado em pornografia, GC é para o viciado em droga, cara, GC é para o faminto, GC é para o pobre que não tem nada na sua vida. GC não é um clube social de crentes onde a gente se reúne para falar de pregações de grandes pastores. GC, cara, é grupo de crescimento. Crescimento do quê? Crescimento da nossa espiritualidade, crescimento da nossa fé, para a gente falar do meu eu, para eu ser normal lá. Dezão, eu sou assim, cara, eu vou no GC, eu confesso os meus pecados, estou assim com a Aline. Vocês às vezes, muitas das vezes, alguns já escandalizaram aqui, cara, porque às vezes eu já falei isso de púlpito, estou entretado com a Aline, essa semana foi difícil para mim, mas nós oramos, nós pedimos perdão, nós recorremos aos nossos discipuladores. O que a gente gosta de ser é uma igreja de verdade, porque essa é, cara, a direção de Deus, mano, é o meio da gente cuidar dos perdidos, cara, é o GC. Então não vá lá para falar da revelação do Espírito, vai lá e fale, cara, eu preciso de oração, Dezão. Vai lá e fala, cara, o meu trabalho está horrível, eu não consigo sair desse vício. Entre em um GC, seja você, e a verdade de Cristo vai transformar a sua vida. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser uma igreja insuportável, que esconde as suas falhas, que fica falando um monte de versículos, e vivemos na miséria como sepulcros caiados, cara. GC é verdade. GC é um olhando e falando, mano, eu achava que você era santo. E você fala, meu Deus, eu sou pior do que você ainda, querido. Vamos orar, vamos voar nas asas do Espírito. É para confessar, cara, é um ambiente de cura, é um ambiente de libertação. Nós não vamos mais ficar escondido atrás da Bíblia. Sabe, é a Bíblia que vai nos expor ali no GC, cara. Você tá maluco? Então, cara, na volta desse GC vai ter treta, querido. E uma treta santa. Vamos ver pessoas de bico, sabe? Não gostei do que foi falado. E a gente vai falar, tá tudo bem, querido, vamos continuar junto. Eu não ando com vocês porque vocês são lindos e perfeitos e cheirosos ou cheios de dinheiro. Essa não é a capacidade de amar. A Aline no começo era aquele amor, sabe, eros, lindo, maravilhoso. Você é cheiroso, você é magrinho, você é bonitinho, sabe, é lindo essa paixão, cara. Mas não foi por isso, daqui a pouco isso começa a se tornar maduro, e vê umas rugas, e vê um negocinho, e vê uma celulitezinha, e vê um outro ali, e vê onde tosse, sai raindo do nariz, e vê que come de boca aberta, aí você fala, meu Deus, preciso corrigir isso. Casei, era tão lindo, era tão educado, comia só metade do lanche, agora vai comer, come o dele das crianças junto. Meu Deus, é um dinossauro. Aonde que estava esse dinossauro que eu não vi?
Ah, caraca, velho, você tá maluco, cara, a gente é de verdade, irmão. A gente é de verdade, cara, e isso é maravilhoso. Porque quando a gente é de verdade, a graça de Deus vem e capacita, transforma e a gente consegue voar. E o ambiente Carral, vou dar uma acelerada e a gente termina. O ambiente Carral é um ambiente de aconselhamento mútuo, com sabedoria. É por isso que o líder está lá. Sabe, vem papo às vezes, eu rezo para minha mãe. Desculpa, querido, não dá para rezar mais para a mãe de ninguém que já morreu. Né? Já aconteceu isso no meu GC. Vocês viram o Timido falando na semana passada que ele levava vela e depois tomava breja ainda com o anfitrião da casa, velho. Cara, isso é poema, velho. E o cara aqui hoje com filho, casado, transformado. Aleluia, cara. Então lá nós vamos cantar louvor, cânticos espirituais, oramos em línguas, deixamos o Espírito Santo vir, caminhando juntos, cara, tendo um ambiente seguro, plantando semente, um na vida do outro. Aqui nós temos o seguinte pensamento, está acabando, né? Estou dificultando para assistir lá. Nós temos o pensamento assim, não é só o pastor que é honrado nessa casa, os irmãos do GC são, cara. A gente faz aqui o nosso Super Seed. Ninguém semeia só no pastor e na pastora, não. É um semeando, coisa louca na vida do outro. Agora, ó o modelo da igreja primitiva, Atos 2,46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Cara, todos os dias eles andavam juntos. Só não dá para a gente andar junto todo dia, porque todo mundo aqui trabalha. Mas os apóstolos ali, eles viviam da obra. Os caras chegavam e depositavam aos pés deles. E eles separaram homens para administrar aquilo. Você vai ler isso na Bíblia. Partiam o pão nas casas. Por isso que eu estou falando, GC, cara, nessa quarta, você pode levar o tanto de bolo que você quiser, tanto de Guaraná, Coca-Cola, mas se converta, leva com gás. Sabe, você pode fazer, cara, ir lá e levar, não precisa pedir, perguntar. Agora, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Essa parte, sinceridade de coração, querido, não é para ficar falando só é para falar a verdade que está no seu coração. E também não estou falando para a gente ficar falando só dos nossos erros lá, mas é para a gente ser de verdade, para a gente ser verdadeiro lá, cara, e falar, cara, eu estou passando uma grande luta, vocês poderiam orar por mim, e você vai ver que aquelas pessoas vão fazer ali orações e orações. A igreja Poema Caçapava hoje faz um trabalho não com tanta avidez social. A gente, né, tem uma pessoa dessa casa que se posicionou nisso, e a gente está dando cesta básica para algumas pessoas, mas o trabalho social, cara, muitas das vezes acontece no GC. Ter irmão com conta de luz atrasada, ter irmão passando necessidade, a gente faz uma rata ali, junta tudo e vai para cima do irmão para, sabe, acertar os ponteiros. Cara, é o vida na vida, é uma cultura que a gente quer viver. Todos os dias andando junto. Agora, a sinceridade do coração, é a sinceridade, é ser verdadeiro, ser real. Não queremos saber dos seus diplomas, dos seus dons muitas vezes. Mas, cara, qual é a sua dor? O que pega? Onde você erra? O que está falhando? Não esconder a ferida ou a chateação, mas sermos de verdade. Atos 2,47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse aqui, ó, a simpatia de todo o povo. Simpatia, cara, não é aquela, sabe, vou lá, mas nossa, Dezão, chegou um cara lá que ele fuma. Dezão, cheguei lá no quarto, as crianças fazendo dancinha no TikTok. Irmão, e o seu vizinho, quando põe lá um Exalta Samba, você fica lá, está amarrado. É insuportável isso, querido.
Você sai, o seu vizinho lavando o carro, curtindo um rock and roll, um funk, você nem olha na cara. Isso é ser simpático? Isso é ter a simpatia? Sabe o que é isso? Religiosidade fedorenta, ridícula, horrorosa. Sabe que a gente tem que chegar lá, mano, que som louco. Fazer de tudo para ganhar todos, querido. Com sabedoria, temor e tremor, cara. Mas agora a igreja evangélica fica lá, tá amarrado, nem olho, não vou mais naquela casa. Porque o filho do casal, que é anfitrião, cheguei lá vendo as coisas na internet lá. E daí, cara, GC, cara, é para onde habitou o pecado superabundar a graça e o favor de Deus, cara. A gente não é esse crente chato, insuportável. Ai, tá amarrado, mão para trás, Deus me livre, Deus guarde, misericórdia. Lá no meu trabalho é tão, ai, Deusão, tem que orar para sair de lá, porque, nossa, é só, não tem pessoas lá. Quem é o sacerdote daquele lugar? Quem se dobra o joelho lá e clama a Jesus? Quem é a pessoa que faz isso? Quem vai se posicionar? E quando o chefe vem, gente, nós vamos mandar tantos % da equipe embora. Quem nesse momento fala, ei, meu chefe, posso fazer uma oração independente da religião de cada um? Você vai ver Deus mudar a opinião do mercado ao seu favor, cara, porque ele encontrou um justo, ele encontrou um filho, um sacerdote de Deus naquele lugar, velho. Aleluia. Mas a gente tem que ter a simpatia de todo o povo, e assim o Senhor vai acrescentar todos os dias os que vão sendo salvos, cara. Aleluia. Então GC não é clube social. Nossa, gente, eu tenho tanta coisa para falar. Agora, rapidinho, vamos dar uma acelerada aqui. Romanos 16:3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, Priscila e Áquila tinham uma igreja doméstica na sua casa. Esse casal, cara, era casal que discipulava pessoas, que cuidava de pessoas. E ali na casa deles acontecia uma reunião, uma igreja. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem também Maria, que trabalhou arduamente para vocês. Olha aqui as mulheres de Deus. E se você reparar, você vai ver que Paulo coloca Priscila na frente do nome do marido, porque Priscila era uma mulher muito mais elevada ministerialmente do que o marido, mas isso não fazia dele um homem menos de Deus, sabe? Era só uma mulher que era mais assídua e está tudo bem. Mas a igreja religiosa, talvez até chata, fala que não pode ter pastoras. Então nós usamos as mulheres no encargo, na posição, na função, mas chega na hora de falar, não pode. É outra coisa que a gente não cabe também, velho. Enfim, saúdem Priscila e Áquila. Vamos avançar. Então a igreja dos gentios era nas casas. Eles não tinham um galpão como esse. Hoje, para a glória de Deus, nós temos esse galpão, nós temos o estatuto, nós pagamos aluguel, nós podemos fazer isso. Naquela época eles não poderiam fazer. Naquela época era só nas casas, e nas casas ia crescendo o número dos que iam se convertendo. Aleluia. Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, a igreja que se reúne em sua casa. Mais uma mulher que abria a porta da casa para fazer igreja. E aqui é a primeira referência bíblica, cara, de uma mulher à frente de uma igreja doméstica. É a primeira, fala, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. É por isso, cara, que às vezes as mulheres têm voz, mas o presbitério é que decide. Mas tem mulheres, cara, a minha esposa eu escuto demais, dou muito crédito, muito. Outras mulheres do nosso meio querem escutar, discernir.
Não se faz igreja sozinho, não é só com a opinião humana de homem, não. Romanos 16:7, saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Casal entre os apóstolos. Filemão 1:1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Igreja na casa, cara, mais uma vez. Então, o ambiente familiar, cara, o ambiente familiar agora de irmão. Pra vocês terem uma noção, eu liderei meu irmão. Meu irmão era líder meu no GC, era liderado meu no GC. Mas nunca ficava no GC, o Marvado. Era a época ali da conversão dele ainda, mas estava indo, não parava, e ia, vai, não vai. Mas para vocês terem, então, um ambiente familiar é onde tem maior nível de discipulado. Então, a cultura de Deus é pessoas, não é prédio. Por isso que eu não estou preocupado. É claro que a gente quer trocar o data show. É claro que a gente quer trazer uma cadeira melhor. É claro que a gente quer trazer uma mesa de som melhor, equipamento melhor, uma bateria melhor, luz melhor, um monte de coisa. A gente quer melhorar a salinha, pôr um piso. Quer fazer tantas coisas aqui. Aleluia. Mas, cara, se a gente tiver um prédio lindo e pessoas vazias, de que te adianta? Mas, cara, a cultura de Deus é pessoas, igreja é gente, não é edifício. A presença de Deus habita em pessoas e não em prédios. Esse lugar aqui não é santo, esse altar aqui não é santo, desculpe. O altar do Senhor, não é do Senhor, é nosso. Nós, com os nossos dízimos e ofertas, construímos isso aqui no melhor material que pudemos, mas não é do Senhor. Se fosse do Senhor mesmo, cara, a gente não poderia entrar aqui, querido. Isso aqui é só uma reunião de uma família espiritual. 1 Coríntios, encerro aqui, 1 Coríntios 14:26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tenha um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Aleluia, cara. Isso é igreja, isso é família espiritual, isso é carral de Deus, isso é GC, cara. É isso, essa é a nossa cultura. E é assim que a gente vai fazer a igreja de Poema Caçapava. Então, quarta-feira, não deixa de ir lá. Dezão, mas eu não conheço ninguém. Não tem problema, querido. Você não precisa ser conhecido. Nós só queremos te conhecer, andar junto, chorar junto, se alegrar junto. Vou ler de novo. Portanto, o que diremos, irmão, quando vocês se reúnem, cada um tenha uma palavra, tenha um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Isso aqui é vida na vida. GC é a gente saber quem você é, você saber quem a gente é, e lá você tem um dom de Deus, você vai fluir com os seus dons lá. Ali nós vamos poder cuidar de você e também ser cuidado por você, que isso é a ideia, sabe, lá cuidando, ajudando um ao outro, querido. E ambientes pequenos favorecem muito o crescimento verdadeiro. Talvez você vai na quarta-feira agora, você vai ver lotadinho, cheio de pessoas. Nossa, mas tem muita gente aqui. Calma, querido. Daqui a pouco a gente sabe, divide. Tem 40, pega 20, vai para uma outra casa. Pega esses 20 e continua aqui. E lá na outra tem mais 20, 40. Pega mais 20, pega 30. E assim a gente vai. E Deus vai tocando no coração dos anfitriões. Se você já tem um lar aí, cara, você quer servir de hospitalidade, ser hospitaleiro, quer abrir a sua casa com GC, cara, não se preocupe. Minha casa é assim, não se preocupe, você está abrindo a casa para Jesus, cara. Você não está abrindo para a igreja, você está abrindo para Jesus, para favorecer o favor de Deus sobre a sua vida. Gente, eu tenho muito para falar, velho, mas eu preciso acabar.
Lá temos o ambiente seguro, o Nicão falou no vídeo. Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados. E que animal que ele falou no vídeo. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Não tem como a gente crescer se a gente não confessar, velho. Sabe por quê? Quando a gente confessa, Deus fala assim: agora tem verdade. Se tem verdade, tem graça. E se tem graça, tem transformação. E se tem graça, tem cura. E se tem graça, tem restauração. E se tem graça, tem destino profético. E se tem graça, tem reposicionamento. E se tem graça, tem alinhamento, tem favor de Deus. E aí não vai mais, mano. Porque Paulo falou: a sua graça me basta. Aleluia. Então não espere, encerro por aqui. Não espere o templo abrir para ser igreja, mas abra a porta da sua casa, abra a porta do seu coração, e o céu vai descer sobre a sua casa no nome de Jesus. Aleluia, cara. Era isso que eu queria